esse caminho, você falou de uma reforma constitucional na França, é um caminho para, vamos dizer assim, ser uma válvula de escape da pressão da extrema-direita, é um caminho um pouco diferente do que o Brasil traçou, até agora pelo menos, né? O Brasil combateu a extrema-direita até agora pela via judicial, não pela via, vamos dizer assim, legislativa e de... Esse de combater a extrema-direita pela via judicial, você acha que é descartado na França? Não, eu acho que é um cenário que já existe, inclusive na França, o Conselho Constitucional, diferentemente do Brasil, em que há uma Suprema Corte que centraliza todas as atribuições jurídicas, quer dizer, no Brasil a Suprema Corte ela julga casos da segunda instância, mas ela também faz o controle constitucional. Na França existem duas instâncias diferentes, existe a Cour de Cassation, que trabalha em relação a recursos da segunda instância, e existe um conselho que só trata de questões constitucionais. Que é nosso vizinho aqui. Exatamente, nosso vizinho que você mencionou no início é o Conselho Constitucional, que traz tem um papel importantíssimo na arbitragem de questões sensíveis para a Constituição. Por exemplo, a última lei de reforma de imigração, ela trazia uma série de rupturas com valores que a França sempre cultivou em relação à proteção de refugiados, por exemplo. O Conselho Constitucional invalidou essa reforma, que passou durante o governo Macron, com o apoio da direita, porque ela viola o princípio da fraternidade, que é um princípio republicano. Então eu vejo sim também na França o Conselho Constitucional, numa eventual vitória da extrema-direita, vai ter um papel muito importante. Primeiro, Guilherme, segundo ponto, eu também acho que a extrema-direita não vai ter uma maioria confortável no Congresso, na Assembleia Nacional, provavelmente não. Ou seja, ela não vai trazer a agenda dela. Talvez a eleição de uma eventual eleição da extrema-direita da França, ela vai dar vazão a esse impulso quase que freudiano de uma parte da população não realizado de querer ver, digamos, a gente fala de dégagismo na França, né? Dégagez tous, ou saiam todos do poder. Me parece que uma parte da população vota na extrema-direita não porque é alinhada aos ideais da extrema-direita, mas porque ela simplesmente quer, digamos, revirar o sistema, né? Virar a mesa do sistema. Não é à toa que foi o país que degolou tanta gente, né? Exatamente. Aqui perto também. Aqui perto também. Agora, vamos continuar aqui nesse exercício de futurologia, tem umas análises aqui que são importantes. Quão provável você vê aqui na Europa uma tensão, talvez uma guerra, de novo da Rússia contra alguma ex-república soviética ou algum país ali do leste europeu? Hoje de manhã eu e o Paulo a gente estava falando sobre o risco que a Polônia está. Isso para vocês são riscos concretos? Quer dizer, existe a possibilidade de uma nova frente de guerra depois da guerra da Ucrânia, da Rússia, contra algum país europeu? Ou isso é algo que o Putin sabe que pode, no caso dele, ser um tiro no pé? Nós estamos em guerra. A Europa está em guerra com a Rússia. Essa é uma realidade já. A Ucrânia faz parte da Europa, ela é um país europeu que conquistou sua independência no quadro de consolidação institucional dos países europeus. E esse cenário, quer dizer, a questão é qual o nível quer dizer, em que medida essa guerra pode escalar para uma intervenção militar direta das forças russas em outros países, que é um cenário que a França e outros países já têm considerado, né? Se olhar hoje o aumento do orçamento militar na França, no momento de crise orçamentária, o maior setor, né, no orçamento, a linha de maior benefício é a linha dos militares, né? Quer dizer, onde mais se investe orçamento agora. Mas esse tema é um tema, como o Guilherme trouxe, dessa possibilidade da guerra, dessa janela aí, vamos dizer, até 2030, que na Science Post, seus colegas tratam isso como uma possibilidade? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a Europa tem se tratado essa questão, quer dizer, armado para se defender sozinha, porque hoje a OTAN não é mais o artigo 5º, esqueça, não vai acontecer. Não. Explica o que é artigo 5º, pelo amor de Deus, né? Artigo 5º é da OTAN, dizendo que um ataque a um membro da OTAN é um ataque a todos. Mas isso só funciona se os Estados Unidos cumprir a promessa. Eu acho que a crença de todos os franceses e seus colegas é que isso não vai ser cumprido, né? Que Trump vai ignorar o artigo 5º. Muito claramente, de forma muito clara. Hoje a Europa está sozinha. Se vire só.
Por isso a importância para a Europa de estar junto com a América do Sul, politicamente é importante, né? Claro que não é um acordo militar, mas um acordo econômico, mas que traz um pouco de ar nesse momento de isolacionismo sem precedentes que a Europa vive hoje. Não para ajuda na defesa, né? Porque na ajuda na defesa, os nossos tanques lá não vão ser muito valiosos. Agora, a França segura um ataque da Rússia? A França tem acesso à arma nuclear, ao guarda-chuva nuclear, são conversas, inclusive, que o presidente Macron tem tido com parceiros europeus em relação a colocar à disposição o arcabouço nuclear francês. Não, e tem marinha, tem... Exato, quer dizer, hoje o Brasil, inclusive, tem um programa de cooperação forte com a França em relação aos submarinos, inclusive com potência, um dos projetos é o ProSub, né, que é o submarino... Tem avião, o Rafale. O Rafale, que é... O Brasil acho que não chegou a comprar a última... Não, a última versão, mas... O Brasil tem Mirage, se não me engano, comprou dos suecos também. O Gripen, né, que é o Gripen, que é o grande... sueco. Produção agora atual binacional, mas em relação aos submarinos, eu acho que a França tem condições de dissuadir, o poder de dissuasão, né, que a gente fala em relações internacionais, junto com os países europeus, uma eventual mediação dos Estados Unidos, mas a gente está falando de um cenário, futurologia, realmente... Eu adoro ficar fazendo essas Mas isso divulgações. é se o presidente for Macron, se o presidente for Exato. Bardella. Eu não sei como fica. Explique, então eu tenho que fazer da legenda aqui. Explique quem é Bardella, por favor. Bardella é o possível candidato... Pupilo de Marine Le Pen. Marine Le Pen, possível candidato da extrema-direita a presidente, um Elegível, ao jovem contrário elegível dela. de 30 anos, Super popular entre os jovens. super popular. A grande pergunta é, se Bardella estiver sentado na presidência, ele estende o guarda-chuva nuclear A outros países de europeus? defesa a outro país europeu? Interrogação. Grande dúvida. É grande dúvida. Mas também, do ponto de vista estratégico francês, quando você, independentemente da corrente política, estender o guarda-chuva nuclear a outro país, é também assegurar que esse país também agirá em defesa da Europa, da França, como um bloco, digamos, alinhado em caso de guerra, né? É sempre um trade-off, né? Uma troca, compensação. A questão é o que vai prevalecer? A ideologia, o alinhamento eventualmente com a Rússia, que esses grupos de extrema-direita têm, porque esses grupos foram financiados pelo Putin, de certo modo, ou do ponto de vista do pensamento da raison d'État, da razão do Estado, né, que é uma expressão que surge aí com a criação dos Estados europeus desde Westfália, quer dizer, pensar a defesa do território nacional francês, qual seria a política externa que de fato deve ser adotada. Que eu acho que isso também leva ao Brasil, esse paradoxo da esquerda brasileira em relação... É mesmo daqui. Quer dizer, pensar a razão do Estado ou pensar a ideologia. Aliás, a ideologia com todas as suas contradições, porque, de novo, o governo Putin é um governo autoritário para dentro e para fora. E para dentro me surpreende muito ver uma delegação, eu assisti há 2 anos atrás uma matéria, uma visita de parlamentares brasileiros à Rússia, prestando solidariedade ao parlamentar de esquerda na época, prestando solidariedade ao governo do presidente Putin, sabendo das violações de direitos humanos acontecendo na Rússia, de imprensa, contra a população LGBT, contra minorias nas suas fronteiras. Quer dizer, como que isso é possível? E no Brasil, defender, quer dizer, inclusão social, inclusão racial, ou mesmo os direitos de outros grupos, de outras minorias. Isso é uma contradição que não é possível mais que a esquerda brasileira tenha. Então, a gente vai sair dessa discussão aqui, você vai ter que montar um novo capítulo do seu livro, que é o futuro da União Europeia e do guarda-chuva nuclear e militar vai estar na mão de Bardella. É o grande futuro distópico. Olha, eu espero não precisar escrever. Fique na ficção, né? Mas é um grande tema de discussão. Espero não precisar escrever sobre uma análise realista. Meu Deus do na céu. Sciences sobre isso, porque talvez seja... Ele foi eleito a personalidade com quem os franceses gostariam de passar férias, né? Foi? Teve uma pesquisa aqui, ele foi o número 1 político com quem as pessoas gostariam de passar férias. É só políticos que podia. Era uma pesquisa. Mas isso se dá muito à intimidade que ele tem com as redes sociais e os jovens, né? E também tem outra forma que é a humanização da extrema-direita na França, né? Que é diferente do Brasil, a extrema-direita do Brasil nunca cresceu no discurso da humanização. Pelo contrário, aqui existe o discurso, uma tentativa de normalização e humanização da extrema-direita através, digamos, como você bem colocou, das redes sociais, de um discurso que parece de um candidato jovem,
quer dizer, que parece ser mais progressista do que seus outros colegas, mas que na verdade faz parte de uma estratégia de comunicação. mídia. E outro elemento, terceiro pilar digamos, do sucesso recente da extrema-direita na França são os meios de comunicação e como alguns meios têm sido financiados, quer dizer, empresários têm comprado jornais regionais na França, por exemplo, o grupo Bolloré, que é um grupo, enfim, grande, enorme, conhecido, que tem presença na mídia e tem uma simpatia declarada pela extrema-direita. Quer dizer, eu acho que isso é importante se colocar também, essa aliança entre a aristocracia, alguns grupos empresariais e grupos de extrema-direita, que é um fator, talvez que no Brasil não era tão claro, era mais submerso, eu acho, a época da primeira eleição, da eleição do Bolsonaro, mas aqui é muito mais claro. Cansou de conversa rasa e gritaria, né? Quer trocar uma ideia de verdade? Papo Amado, do Amado Mundo. Conversa pra rir, pensar e construir juntos. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.